Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Jornalismo da Globo é obrigado a se desmentir. É isso mesmo. Fábio Van Garter, advogado da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira para comentar sobre a operação da Polícia Federal, que inclui Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, como um dos alvos. A Globo News havia divulgado inicialmente que o ex-presidente e os filhos estavam no local durante esta manhã, mas teriam deixado a casa de barco. Van Garten esclareceu que Bolsonaro saiu para pescar às 5 horas da manhã com os filhos e amigos, bem antes de qualquer notícia, desmentindo rumores de que a família teria tentado fugir durante a operação da PF. Segundo ele, o ex-presidente e ao menos 2 de seus filhos deixaram a casa de praia da família em Angra dos Reis antes da chegada da PF. Além disso, Van Garten negou alegações de que a PF teria encontrado o computador de quem quer que seja na residência ou gabinete do vereador. Essa outra fake news também foi desmentida mais cedo, o que ocasionou na mudança de manchete pelo G1, em clara tentativa de encobrir o ato criminoso. Van Garten classificou essa informação como outra fake news ridícula, também divulgada pela Globo. A justiça brasileira, que é uma das mais caras, se não a mais cara do mundo, virou uma ferramenta de perseguição política da oposição desse governo. Na verdade, uma ferramenta de perseguição a deputados e parlamentares e figuras de renome da direita e conservadores. Mais ou menos não, exatamente o pior que acontece na Venezuela. Mas como que uma justiça poderia ter se deturpado dessa forma e uma parcela da população ainda não ter acordado para isso? Ainda acreditar realmente que o que eles estão fazendo está dentro dos parâmetros legais, estão seguindo todo o processo legal e a Constituição. A imprensa brasileira é uma doença. A extrema imprensa brasileira, que é a tradicional imprensa brasileira, está preenchida de pessoas doentes, ideologicamente sequestradas, coisas assim de dar dó. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu hoje e você vai entender por que tem certas pessoas que acham que são donos do Brasil, porque é uma imprensa que se recusa a falar a verdade. Vou dar um exemplo para você do Metrópolis. Primeiro, Metrópolis solta essa do Igor Gadelha. Bolsonaro e Carlos estavam pescando durante a operação em Angra. Peraí, eles estavam pescando ou no Metrópolis do Guilherme Amado. Alvo da PF, Carlos estava andando de jet ski com Jair Bolsonaro. Eu não conheço ninguém que vai pescar de jet ski. Ou eles estavam pescando, ou eles estavam andando de jet ski. Mas aqui você já vê que é uma imprensa que não está nem preocupada com a verdade. E aí logo depois nós temos: alvo da PF, Carlos estava andando de jet ski com Bolsonaro. O vereador é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a BIM paralela no governo Bolsonaro. E aqui nós temos o Blog de Noblar, que é um jornalistazinho bem famoso nos círculos da esquerda e maconheiros. Bolsonaros fugiram de barco. A polícia realizou busca e apreensão na casa de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde Jair Bolsonaro realizou uma live nas redes sociais ontem. Segundo o G1, o ex-presidente e os filhos estavam no local durante essa semana e deixaram a casa de barco. Peraí, foram pescar, fugiram de barco, depois estavam andando de jet ski. Isso apenas em 1 hora de fake news da extrema imprensa brasileira, mas a situação piora. Durante essa busca e apreensão, aparentemente um computador foi apreendido. E esse computador se tornou o foco principal da narrativa, mas vamos dar uma olhada. O computador da BIM é apreendido na casa de militar em operação da PF em que Carlos Bolsonaro é alvo. Pera aí, várias pessoas foram alvo dessa busca e apreensão, mas repare como eles criam uma narrativa de que o computador e Carlos Bolsonaro na mesma frase. O que leva o brasileiro médio, aquele que já foi ideologicamente sequestrado pelo sistema de educação brasileiro, a colocar computador e Carlos Bolsonaro na mesma frase. Vamos para a próxima parte. Só que aí vem a explicação, que vale a pena dar uma olhada. Vou diminuir um pouquinho, vamos lá. A coluna apurou que o computador é de um militar do Exército que foi cedido à ABIN na época em que o deputado federal Alexandre Ramagem era o diretor-geral da agência durante o governo de Jair Bolsonaro. Pera aí, esse cara era do Exército e ele estava trabalhando dentro da ABIN. Esse militar também é casado com uma servidora da BIM. Então ele estava trabalhando na BIM, é casado com a servidora da BIM e encontraram o computador da BIM dentro desse cara. Ué, eu não vejo nada de errado nisso.
A PF apura como esse militar atuava na estrutura da chamada ABIN paralela. Ele não é e nem foi assessor de Carlos Bolsonaro, só para ficar bem claro. Não tem ligação nenhuma com Carlos Bolsonaro. Próxima. A Polícia Federal teria apreendido, na manhã dessa segunda-feira, um computador da Agência Brasileira de Inteligência com o vereador Carlos Bolsonaro. O blog apurou as informações como uma fonte ligada à operação, mas PF nega oficialmente. Preste atenção, aqui o computador está na casa do militar, de repente aqui o computador, na Globo, né? O computador está na PF e o computador está na casa do militar, que trabalha na ABIN, preste atenção, mas a PF nega oficialmente. Tá estranho isso, né? Mas é o bastante para a maior produtora de fake news e passadora de pano para esse governo, a nossa querida Daniela Lima, que ela celebrando que as coisas estavam indo bem e depois, quando tudo foi por água abaixo, caiu pelo ralo, ela não falou nada. Vocês vão ver agora uma demonstração clara o que a ideologia faz com o jornalismo. Isso aqui é um caso de patologia que deveria ser estudado. Dá uma olhada. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da ABIN entre seus pertences. Já é uma mentira, o computador está na casa do militar que trabalhava na ABIN, estava alocado na ABIN e a esposa dele é funcionária da ABIN. Mas olha a mentira que ela fala aqui. Da Polícia Federal, um computador da ABIN entre seus pertences. Para elencar aqui, eu acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece... O que é outra mentira, eles já estavam no barco e voltaram quando a Polícia Federal chegou. Bolsonaro e seus filhos saem de barco de Angra dos Reis. Então, a Polícia Federal apreendeu um computador da ABIN com Carlos Bolsonaro nesta batida de hoje. É até aqui o elemento mais grave e que... O que é uma mentira! O próprio jornal que você trabalha já falou que é mentira, que a Polícia Federal nega oficialmente. Fornece indícios muito claros de que houve apropriação irregular, ilegal, de aparelho público federal por um vereador que era filho do presidente da República. Cara, essa mulher... olha, eu sou contra a prisão por fake news, mas se existisse mesmo no Brasil, essa mulher tinha que ser presa. Essa senhora mente descaradamente. É o caso patológico do que aconteceu com o jornalismo no nosso país. O jornalismo morreu. É por isso que quando a imprensa entra em contato comigo, eu mando uma receita de bolo e vou continuar mandando uma receita de bolo. A maior parte do jornalismo brasileiro são de pessoas doentes, com tanto ódio no coração que abandonaram completamente qualquer vínculo com a busca pelos fatos apenas para destruir os seus opositores políticos. Mas o jornalismo não deveria ter opositor político. O jornalismo devia ter apenas lealdade aos fatos. Essa mulher é de dar dó, gente. Eu sinto pena. Uma pessoa estudou jornalismo para fazer esse papelão. É isso que virou o Brasil hoje em dia. Operação da PF contra Carlos Bolsonaro foi cortina de fumaça para o sucesso da live dos Bolsonaros. Cris, sobre a live que o Marco falou, é interessante também que a gente tem visto na internet no dia de hoje, muita gente deixando um pouco de lado a live, claro, no mau sentido, não como o Marco citou em relação ao CONAI, a importância de se dar a atenção também para a educação e para as crianças do nosso país. Mas, de alguma forma, a esquerda tenta criar uma narrativa para que essa live seja deixada de lado, né? É a velha cortina de fumaça também. A gente sabe que a live foi um sucesso e não tinha nenhum passarinho, né, Cris? Inclusive. Não tinha passarinho, mas tinha muita gente real, né? Não tinha robô, mas tinha muita gente real. Eu estou aqui acessando agora, nesse exato momento, o canal do Eduardo Bolsonaro, do filho, que é o que teve menos visualizações para conferir. Tá com, nesse momento, a live de ontem está com, que não completou 24 horas ainda. Vamos lembrar que a live foi à noite. Nesse momento, no canal do Eduardo Bolsonaro, 1.610.000 visualizações. Aqui diz que a live foi transmitida às 19 horas. Então, aqui já está com mais de 1,5 milhão. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o canal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aí a gente entende, né, o porquê que a milícia digital lulista e a imprensa militante lulista querem falar só de outra coisa, ainda que seja mentira, ainda que seja de fuga de lancha que não existiu, de computador que não foi apreendido. É bom falar de outras coisas, né, para fingir que não aconteceu. Ó, canal do ex-presidente Bolsonaro, 2.079.000 visualizações.
Então, somando os dois canais, já está com 3.600.000 visualizações em menos de 24 horas, em 19 horas. Está explicado por que a imprensa a imprensa do consórcio pró-Lula, que vive de dinheiro público, está tão esforçada aí para espalhar fake news? Está explicado por que a PF do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes está tão empenhada em fazer mega operações performáticas, espetaculosas aí para distrair as atenções dos brasileiros e fazer parecer que há um grande crime enorme, gigantesco, envolvendo todo mundo que fez parte do governo Bolsonaro, para que ninguém olhe para o que o governo Lula e o judiciário aparelhado pelo Lula estão fazendo? Então é tudo muito estranho. Aí vamos pegar o conteúdo, né? Vamos pegar o que estava sendo dito na live do ex-presidente Bolsonaro ontem. E, de novo, faço a ressalva que eu assisti só os 20 minutos iniciais, depois eu tinha compromissos, não consegui acompanhar, e hoje cedo acompanhei acho que mais uns 15 ou 20 minutos aqui. Mas do que eu vi, isso aqui foi um lançamento digital de uma proposta que me pareceu uma espécie de um COF, aquele curso do Olavo de Carvalho, que é um curso para despertar, para falar de valores conservadores, mas despertar mais gente para a política. Foi isso que eu entendi aqui dos chamados que, especialmente o deputado Eduardo Bolsonaro fazia na live, inclusive enfatizando que na descrição do vídeo no canal dele, para quem estivesse assistindo no canal dele, tinha o link para entrar e ser participante dessa ação conservadora que ele chamou. É um curso, pelo que eu vi, é pago, tem mensalidade, porque essas coisas custam dinheiro, né? Não me parece, pelo valor colocado lá, R$ 29,90, se não me engano, não me parece ser nada que eles pretendem lucrar em cima, mas é para pagar toda a nuvem, né, para armazenar conteúdo, para pagar professores, para produzirem cursos online e tentar unir todas essas pessoas que a gente viu aqui, tem pelo menos 3 milhões que seguem o presidente Bolsonaro e os filhos dele, unir todas essas pessoas numa grande ação de resgate do Brasil, de resgate dos nossos valores. Se vai dar certo ou não, não sabemos, tem que acompanhar. Agora, o fato é que doeu para a esquerda e eles precisavam, nesse momento, pós-live, com 3 milhões de visualizações em menos de 24 horas, com 3 milhões e meio de visualizações em menos de 24 horas, nesse momento, atacar a família Bolsonaro e atacar os integrantes do ex-governo Bolsonaro e atacar quem eventualmente queira ser candidato a prefeito numa plataforma que é anti-Lula, anti-PT, anti-extrema esquerda, anti-lacração woke, anti-tentativa de destruição das famílias, anti-tentativa de imposição da ideologia de gênero nas escolas. Enfim, anti-ataque às famílias, anti-ataque às religiões, ataques às nossas liberdades, porque essas plataformas são todas da extrema esquerda lulista. Então, qualquer um que coloque seu nome para concorrer nas eleições municipais, combatendo essa agenda nefasta, está sendo perseguido agora, é o que a gente está vendo. Então, isso precisa ser escancarado, porque tudo que eles querem hoje é que a gente não fale nem da Super Live e nem das propostas que foram colocadas ali. As pessoas querendo ou não seguir aquelas propostas, mas elas estão interessadas em saber o que gente que pensa como o presidente Bolsonaro, como os filhos dele, que pensa com base em valores conservadores, está planejando para o país, para sua cidade, enfim, para os próximos tempos. E as pessoas querem saber até onde podem contribuir. Então, obviamente que vão assistindo essas lives, vão se engajando em propostas, vão formando grupos, vão partindo para o voluntariado em muitos casos, vão oferecendo seus nomes para a vida pública em outros. É um movimento que a gente está vendo, um movimento que a esquerda fez lá atrás, 40 anos, e de forma muito estratégica, mas muito maldosa, ocupou todos os espaços, tanto que está acontecendo agora o CONAI, implantado pelo então ministro da Educação, que eu prefiro chamar ministro da Deseducação, Fernando Haddad, lá atrás, na época do kit gay ainda, né? Que aliás foi denunciado por Bolsonaro quando era deputado federal e foi o que o projetou para voos mais altos. Então, Haddad cria esse maldito desse CONAI, dessa CONAI, essa Conferência Nacional de Educação, supostamente para discutir educação, não estão discutindo nada. É um bando de bajulador da extrema esquerda aqui querendo impor coisas para as nossas crianças que os pais não querem. Então, se tem algo que a gente possa dizer hoje assistam a Super Live para ver o conteúdo que traz o ex-presidente Bolsonaro e os filhos dele.
se engajem em ações conservadoras, seja essa que eles estão propondo ou qualquer outra, e principalmente estejam muito, mas muito atentos com o conteúdo que virá nas apostilas das crianças, nas escolas das crianças, públicas ou privadas, a partir da retomada das aulas, que é agora já, semana que vem, né? Por quê? Essa turma está muito empenhada em destruir ainda mais o Brasil e os valores do brasileiro através das novas gerações. A gente viu o que eles fizeram com os jovens, né? De 16, 17, 18 anos, no ano passado, praticamente forçando a tirarem título e votarem na esquerda, porque essa extrema-direita ultraconservadora é pegajosa. Vamos aqui no bonitinho, no pai dos pobres, só que não, né? É feio ser de esquerda. E o jovem precisa entender isso. É feio apoiar bandido. É feio patrocinar governos cleptocratas. E isso precisa entrar na cabeça do jovem. Mas antes, precisa começar a entrar na cabeça das nossas crianças. Porque tudo que eles vão ensinar agora vai ser às avessas. E a gente tem que estar atento. Eduardo denuncia abuso em ato ilegal e imoral na operação da PF. Deputado relatou transgressões em ação da PF e falou que esse estado de coisas não pode permanecer. O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou seu perfil no Instagram nesta segunda-feira 29 para denunciar transgressões na ação da Polícia Federal que, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fez busca e apreensão em Angra dos Reis, na casa onde estava o vereador Carlos Bolsonaro, alvo da operação, e apreendeu celulares e computador. O mandado de apreensão era datado de hoje, 29 de janeiro, ou seja, durante o recesso, logo após a Super Live, e pela primeira vez reuniu Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e eu. Alexandre de Moraes escreveu os mandados. Tudo confeccionado entre meia-noite e 6 horas de hoje. Ao que tudo indica, para que todos fossem objeto de busca com base em investigação direcionada ao Carlos, pontuou Eduardo. Eduardo relatou que um computador e um tablet de um assessor de Jair Bolsonaro, que nada tem a ver com o mandado de busca e apreensão, foram apreendidos mesmo diante da comprovação de propriedade. Foi apreendido o material de Tércio, assessor do presidente Bolsonaro, mesmo sem que ele fosse alvo do mandado. Um abuso. O laptop e tablet continham o nome de Tércio na tela de início, e ele desbloqueou os aparelhos diante da Polícia Federal. Não adiantou. Em razão dos excessos, contatamos os advogados da família, que se deslocaram para o endereço, mas a PF não aguardou os cerca de 30 minutos que faltavam para que chegassem, e mantiveram a apreensão dos bens do assessor do presidente Bolsonaro. Para o parlamentar, trata-se de um ato ilegal e imoral. Esse estado de coisas não pode permanecer. Não pode uma ordem judicial ter uma ampliação dessa forma. Isso é ato ilegal, além de imoral, desabafou Eduardo Bolsonaro. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.